pode comemorar. Time titular do Vasco consegue a primeira vitória no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Vasco simplesmente pega um elevador e vai para a quinta colocação. A gente vai falar muito aí sobre essa partida do Vasco, já projetar a próxima partida contra a equipe da Portuguesa da Ilha, e a gente vai falar muito aqui sobre essa situação envolvendo o mercado da bola, porque a gente teve novidades aí na parte da manhã envolvendo principalmente a situação de Brian Rodrigues. Então, nos acompanhem até o final. A gente também vai falar sobre a situação da venda da Vasco SAF. Perfeito? Peço encarecidamente a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. Pessoal, muitas pessoas já se inscreveram, mas é o que eu falo aqui em todo vídeo, né? O YouTube manda um relatório para a gente, mais da metade das pessoas que nos assistem ainda não são inscritos no nosso canal. Então, não deixe de se inscrever. Perfeito, pessoal? Vamos lá, vamos começar falando aí sobre o jogo de ontem. O Vasco da Gama venceu, vi muitas coisas positivas nesse jogo de ontem. Gostei muito da atuação do zagueiro Lucas Oliveira, um zagueiro que chegou aqui como aposta, mas que ontem foi muito bem. Gostei muito aí do que eu vi do setor defensivo. A equipe do Carilha aí muito bem postada, uma proteção muito maior ali, jogando com 3 volantes, com o Tietê, com o Paulinho e também com o Jair, certo? E acho que o Vasco ganhou muito ali na situação também de saída de bola, né? 3 jogadores ali muito técnico, que tem ali uma saída de bola boa, bem postada, né? Acho ali que o Carille, com o passar do tempo, vai fazer algumas alterações no time do Vasco, como é a situação do PH. Acho que o Puma está pedindo passagem nesse time do Vasco da Gama e o PH não está bem. E acho também que o nosso bravo Paê não pode ser banco desse time do Vasco da Gama em hipótese nenhuma. O Paê é simplesmente titular. O Vasco vence, né? O que importa, os times do Carille são desse jeito, né? Não fazem jogos bonitos, né? O Carille é muito resultadista, 2-0, mas eu acho que uma boa notícia também foi que o Vegetti fez o gol, e o Vegetti confirma que fica no Vasco da Gama, acabando com qualquer tipo de boato aí com relação à saída dele. O Vegetti falou que não pediu salário de R$ 1 milhão e falou que vai ficar no Vasco da Gama até que o mande embora, perfeito? Então, o Vasco da Gama conseguindo manter as principais peças aí do time, isso é muito importante. O Vasco mantendo o Léo Jardim, o Vasco mantendo aí também o Vegetti, toda aquela espinha dorsal, né, de jogadores importantes. O Vasco não perdeu nenhum titular, pelo menos por enquanto. Hoje, na parte da manhã, saiu um informativo que o Besiktas quer o Piton. Mas o seguinte, tá? Voltando aqui para o campeonato estadual, agora o Vasco da Gama joga contra a Portuguesa da Ilha, num horário muito complicado, às 10 horas da noite, em São Januário, dia de domingo, né? Um horário muito confuso ali para se ter jogo de futebol, mas a gente vai lá para poder torcer para o Vascão da Gama. O Vasco vencendo a Portuguesa da Ilha, que tem a mesma quantidade de pontos do que o Vasco da Gama,
o Vasco vai entrar ali no G4. O Vasco hoje que é o carioca melhor colocado aí no Campeonato Carioca dos grandes, o Vasco é o que tem a melhor colocação. Pois bem, agora a gente fala aqui sobre o mercado da bola, tá? O Vasco está aguardando aí a papelada para anunciar o jogador Lloyd, né? O jogador foi liberado lá pelo futebol turco para atuar aqui pelo Vasco da Gama. O angolano que é cria aí do Sporting em Lisboa, perfeito. Eu quero passar duas informações para vocês, tá? O Vasco continua negociando com o Balbuena para que o Balbuena venha efetivamente ser atleta do Vasco da Gama no meio do ano. Um pedido especial do Carille, né? O Balbuena que simplesmente aí tem contrato até o meio do ano com o Zenit, perdão, com o Dinamo Moscou, né? O Vasco está a passos largos aí de prender o jogador com um pré-contrato. A gente teve uma informação, vamos deixar a diretoria do Vasco confirmar aí na parte da tarde, mas a informação que a gente teve aí na parte da manhã é que vai ter uma reunião hoje entre os representantes do Brian, o Vasco da Gama e o América do México. E nessa reunião aí o Vasco deve sacramentar essa negociação. O Vasco está muito confiante que vai conseguir trazer o Brian Rodrigues para poder jogar aqui. Eu acho que o Brian chegando, né, o Vasco fica muito melhor postado, o Vasco vai ficar um jogador fundamental ali pelo lado esquerdo, né? Que o Vasco está precisando. Esse jogador ainda não é o Alex Teixeira. Então, é o seguinte: houve uma evolução, hoje tem uma reunião e essa situação deverá ser sacramentada. Olha só, a situação aí do Rony, o Rony voltou para o mercado, tá? Tá aí como uma alternativa também. É o seguinte, pessoal, sobre a situação da venda aí da Vasco SAF. Vou falar mais uma vez aqui para vocês, que eu tenho falado todo dia. Não chega proposta aqui no Vasco em janeiro, tá? O seguinte, os interessados estão aguardando o julgamento que vai acontecer no dia 29 de janeiro. A tendência é que, com esse julgamento, a gente tenha um veredito final. Apesar de caber recurso, a 777 não vai ficar nessa queda de braço com o Vasco da Gama durante muito tempo. E a gente sabe disso porque quem está pagando os advogados não é a ICAP, é a 777 Partners. A equipe do Bermudes, né, deixou ali de ser patrono ali da 777 nessa ação aqui no arbitral da Fundação Getúlio Vargas, perfeito. A 777 devendo ali uma grana muito grande aos advogados. E o seguinte, a tendência é que a gente tenha na justiça um acordo judicial sendo homologado para aí sim os investidores simplesmente passar a proposta para a pessoa certa, indexar para a pessoa certa. Só mais uma coisa aqui que eu falo para vocês, tá? Tem investidor aí que está conversando com o Pedrinho todo dia. O Pedrinho tem até mais contato com alguns investidores aí, como é o caso aí desse italiano, esse Andrea Andresini, do que o próprio Marinatti. Então, para preparar o coração de vocês, porque a gente pode ter ali outras situações surgindo aí no Vasco da Gama. Agradeço muito pela sua atenção. Hoje vai ser um dia decisivo aí para o Vasco nessa situação de reforços e vamos torcer para que dê tudo certo aí para que o Brian Rodrigues seja anunciado como reforço do Vasco da Gama. Vasco neles e a verdade
prevalecerá. Valeu!